Vereador Rian Rosa está aqui com a gente. E com ele, já que estamos falando aí do mês da consciência negra, o mês de novembro, que é preciso de novo lembrar, racismo é crime. O racismo ele existe, por mais que algumas pessoas insistam em dizer que não. E o vereador Rian tem 2 projetos na Câmara que tratam exatamente dessa questão. O primeiro é um projeto de lei ordinária que institui em Cachoeira do Sul o programa Infância Sem Racismo. O que na verdade, vereador Rian, seja bem-vindo, uma boa tardezinha, né? O que esse projeto na prática pretende? Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, ouvintes da Rádio Vale. Eu acho que é importante, Dalcira, esse projeto é um projeto que eu queria apresentar há muito tempo, né? Mas eu acho que a simbologia do mês de novembro é importante para nós. Eu acho que foi por isso que a gente colocou para o mês de novembro Infância Sem Racismo, né? Na verdade, isso, eu gosto de dizer, né, que nada é da nossa cabeça, né? Eu não sou tão inteligente assim para falar de questões como essa tão importantes, então a gente começou a dar uma estudada. E esse tipo de projeto, ele é uma iniciativa inclusive da Unicef, tá? Então, é muito importante que diga isso, uma iniciativa universal, né? Não é o Rien Cachoeira que inventou a roda, tá? Então é uma questão que o mundo todo já debate sobre a questão da infância sem racismo. Nós temos a máxima, ninguém nasce racista, a pessoa se torna, né? Ninguém se nasce... Isso é verdade, porque a gente olhar que a criançada aí, ninguém faz distinção de cor, Isso, né? isso. E eu, como professor, aprendi isso na prática, né? Eu fui professor de educação infantil, então acho que é muito importante isso. Então acho que a questão da infância e racismo, a gente tem que fazer eu acho que um esforço de políticas públicas para a gente entender o que realmente que é o racismo primeiro e como a gente consegue combater na raiz dele. Então a gente precisa que o poder público entenda como orientar e dar apoio às famílias junto aos serviços públicos quando é discriminado, por exemplo, uma criança. Quando uma criança é discriminada, o que ela tem que fazer? E ela se entende quando é discriminada, por exemplo? Lá na educação infantil, quando tem um professor, um monitor, uma outra criança que faz distinção dela. Ou até um pai Com que certeza. proíbe o filho ou a filha de se relacionar com aquela outra criança porque ele é preto. E eu sei que já aconteceu isso aqui diversas vezes. Não, todo dia, todo momento, entendeu? Então acho que é muito importante isso, né? A gente pensar em políticas públicas na áreas culturais, por exemplo, né? De entender que a criança ela não é um ser alheio à sociedade, pelo contrário, a infância é um momento que tu constrói o teu caráter, que tu constrói as tuas opiniões, é um momento que tu constrói todas as questões para convivência em sociedade. Então, a partir disso, né, da infância, para mim é fundamental. Né? Eu acho que a gente nunca tinha pensado isso, uma política pública para as crianças do tocante da igualdade racial. A gente sempre pensa na criminalização do racismo, que eu acho que é fundamental, acho que é isso mesmo, da denúncia do racismo, mas da construção da criança, para ela não se tornar racista. Né? Tem até uma frase da Angela Davis que foi muito famosa, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. O que os antirracistas estão fazendo pela nossa cidade? Quem são esses antirracistas? Quem são as pessoas não negras que estão apoiando a nossa causa? E começando pela infância, por exemplo, é um momento fundamental que o poder público, sim, tem que se comprometer e não pensar, vamos combater o racismo lá na adolescência, se a gente não tem uma base na infância importante, né? Então, a gente pensou esse projeto de algum tempo, né? Vai um bom tempo que eu venho estudando esse tipo de projeto, é um bom tempo que eu estudo essa iniciativa da Unicef, esse projeto já foi aprovado, por exemplo, numa cidade de Santa Maria, né? Então, é um projeto que a gente pensa, sim, que tem que começar da base, a gente tem que começar a ser antirracista na base nas nossas crianças. Então, pensar em políticas públicas, né, para as crianças a partir da nossa infância, entender. E o símbolo, né? Nós temos Cachoeira, vai ter infância sem racismo. Acho que o símbolo também é importante. Né? Claro que a prática é muito mais importante, mas o símbolo acho que é importante também. Então foi por isso que a gente pensou no Novembro Negro, a gente pensou nesse projeto, nesse momento, em pensar a infância como algo de construção para uma sociedade melhor. Sim, mas aí nós não teríamos que conscientizar, principalmente as famílias, vereador Rian, porque como a gente sempre diz, criança não nasce racista, né? Isso. Ela se torna racista, ela às vezes até é impedida de brincar com o amiguinho ou com a amiguinha que é preta, sim, porque o pai ou a mãe diz que não, né? Não quero saber, você não se relaciona, não chega perto, enfim. Não era, no caso, como é que se vai no dia a dia
né? E a gente vai passar por um outro, que é o caso de enfrentamento ao racismo nas escolas públicas municipais de Cachoeira do Sul, né? Como é que se vai fazer esse controle? Nós Não. temos aqui no seu artigo 3º da lei, tá? Que é a realização de seminários e palestras, né? Que eu acho que é muito importante. A conscientização não é só para as crianças, como tu disse, né? Então, para os pais também nesse projeto. A abordagem e orientação junto aos serviços sociais e de saúde, né? O CRAS. O CRAS tem que ter um informativo do que é racismo. Ele tem que ter uma campanha de dizer, isso aqui é racismo, aqui não é racismo. Ou a própria questão da lei, né? Acho que é importantíssimo a gente ter qual é a lei do racismo, qual a diferença do racismo e injúria racial, por exemplo. Tem que ter nítido isso para as pessoas, né? Principalmente nessas orientações. As questões também de incentivos, sim, por que não, né? De materiais publicitários que a prefeitura faça. Né? Nós iremos produzir um nessa semana ainda sobre racismo institucional pela Câmara de Vereadores, né? Uma proposição minha, né? Que a gente quer sim debater o que é o racismo institucional, que para nós é importante. Inclusive, eu sou o único vereador negro, né? Autodeclarado negro. Né? Isso não é por acaso, sim, não tem como dizer Mas que... se a gente for olhar a ponta do nariz ali, teríamos outros. Por isso que eu estou dizendo que autodeclarado, porque na justiça eleitoral só eu me autodeclarei negro. Né? Então, por isso que eu digo autodeclarado. Você me diz, o Rian é o único negro. Não, eu sou o único autodeclarado. Autodeclarado negro sou eu, porque na justiça eleitoral quem é negro? Rian. Tá lá. Então, é importante a gente dizer isso. Eu gosto de reafirmar isso, tá? Eu tenho que declarar. É esquisito isso, né? Muito esquisito. De qualquer maneira, nós temos também, dentro desse enfrentamento da primeira infância, nós temos também nas escolas públicas municipais de Cachoeira do Sul. A gente sabe que, normalmente, esses assuntos, quando uma criança, um jovem é discriminado, né, isso se torna um assunto interno, que Sim. normalmente ele não é... não passa dos muros da escola para fora, diferentemente do que fez o Ciro, a escola Ciro, que teve um caso absurdo de racismo. Um menino ofendeu de uma forma brutal uma menina, né, com aqueles xingamentos, Vitória, que a gente conhece também, nega suja, nega não sei o quê, nega não sei, sabe, enfim, a menina tem um trauma até hoje. Ele foi afastado da escola, porque já tem 18 anos, e está respondendo um processo, porque já é maior de idade, né? Mas isso não se justifica. A escola tomou atitude, né, e chamou uma turma, inclusive eu fui até lá, a gente foi lá conversar com a gurizada da turma, né, sobre o que é racismo, sobre o que não é, sobre o que é discriminação, sobre, enfim. Mas normalmente são casos que a gente acaba não sabendo. Sim. Porque há sempre aquele pudor. Não posso comentar, não vamos abafar isso, vamos resolver internamente. Só que na maioria das vezes não é internamente que se resolve, né? Não tem como resolver internamente. Né? E o trauma que essa criança teve. Né? Essa menina está traumatizada porque Exato. Durante as conversas que a gente teve lá também, né, cada vez que se falava num assunto desse de discriminação, a menina chorava, né? Então, ela chora até hoje, né? Então é Sim. muito triste saber isso, e as pessoas não entendem às vezes a profundidade dessa ofensa. Sim. Né? Mas quer falar do outro projeto? Tu queres concluir o da infância? Não, eu acho que é isso. A infância, ela para nós, a gente chama de primeira infância, né? A parte da educação infantil. Né? A gente tem uma dificuldade, inclusive, acho engraçado, né? Das professoras trabalhar, né, a questão da primeira infância, a questão do novembro. A gente chega assim, o que eu vou trabalhar na educação infantil no novembro? Gente, o que mais tem? A questão real, a criança não é algo alheio à sociedade, ela está em construção de progresso, inclusive a minha pós-graduação em educação infantil, né? Porque eu gosto dessa primeira infância, achei interessante a gente pensar nessa primeira infância, porque as pessoas acham que a criança é uma tábula rasa, né? Não é nada na sociedade, ela não presta atenção em nada, não, pelo contrário, ela está começando a criar seus conceitos sobre as coisas. Então, trazer ludicidade para as coisas, né? Sobre o tema, né? Sobre o tema da questão racial, da valorização da pessoa negra, né? Muitas das escolas, né? Muito difícil hoje, né? Não ter uma escola que não tem uma criança negra, por exemplo. Então, acho que a valorização da cultura afro-brasileira ela é fundamental, né? Principalmente nessa primeira infância. Entender que a criança, quando for lá olhar o livro de história, o negro não foi só escravizado. Não, ele foi rei, ele foi rainha. Né? Nós temos histórias positivas. Acho que tu é do tempo de idade que só tinha negro apanhando, né? Então, essa não é a nossa realidade, né? Essa não é a nossa contribuição para este país. Nossa contribuição para o nosso país é outra
Assim, ó, de forma muito melhor e muito mais valorizada. Acho que valorizar essa primeira infância e entender que a contribuição da população negra ela é fundamental para a estrutura e para a história da sociedade brasileira. Pois é, porque essa contribuição, né? E até quero dizer que eu estava tirando beijo aqui da hora que você começou a falar, porque a professora Laís passou Sim. aqui, que é uma sumidade no movimento negro, né? Eu sempre brinco que tem algumas pessoas que têm que pegar o cérebro e empalhar, né? Porque para a gente não perder um Algumas detalhe, pessoas têm que ser né? eternas, né? Sim, tem pessoas que precisam ser eternas, mas a gente sabe que essa questão, essa contribuição precisa ficar clara, ela precisa ser discutida não só na escola, como no nosso dia a dia. Com certeza. Comida, a roupa, as expressões, né? E a história do negro em Cachoeira. Claro. Porque eu já contei aqui, quem me acompanha sabe, lá em Venâncio Aires teve uma Fenachim que fez uma reconstituição, né, dos imigrantes de Venâncio Aires e coisa e tal, e que começa pelo índio, depois pelo negro, depois pelos italianos e depois pelos alemães. Eles não esconderam as suas origens, embora hoje a maioria seja de colonização. Lá, a maioria dos moradores sejam descendentes de alemães. Mas eles não esconderam essa retrospectiva de que eles também eles estão numa terra de índio e de negro, de Sim. pretos que chegaram lá escravizados, é bem verdade, mas chegaram. Claro. Né? Então, eu acho que Cachoeira estava na hora de começar a resgatar essa sua história, Sim. né? Acho que é muito importante isso que tu colocas, Dalcira, né? Que a Lei 10.622, por exemplo, que fala sobre a história do negro, enfim, né, da contribuição negra para a sociedade brasileira, e a gente tem que ver mais na prática isso, né? Acho que a prática é fundamental. Nós temos bons exemplos que a Escola Dora, por exemplo. A Escola Dora Abreu, assim, gosto de valorizar, que trabalha a questão étnica e racial o ano todo. Os 365 dias do ano, tu tem a pauta racial presente na escola. Não é aquela coisa assim, novembro, aí vira um desespero, né? Tem que falar sobre negro. Né? Sim. E a forma que tu fala também, né? Eu acho que é muito importante isso. Então, eu acho que essa valorização étnica, racial na cidade de Cachoeira do Sul, ela é fundamental porque a gente é privilegiado. Porque nós temos pessoas, mentes negras muito importantes e que eu acho que foram o pilar para a construção dessa sociedade cachoeirense. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava em Brasília, na CONAPIR, né? Que é a Conferência de Igualdade Racial, que não tinha há 10 anos, né? A CONAPIR. Né? E eu tava falando lá, discutindo, enfim, e por algum motivo eu disse que era de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Né? E nessa discussão chegou uma senhora bem velhinha de Goiás, do estado do Goiás, falou assim: tu é de Cachoeira do Sul? Eu, sim, sou de Cachoeira do Sul. Terra da Maria Eloá. Imagina, eu em Brasília, em 2025. Que a Maria Eloá foi uma referência nacional. Exato. Né? Então, nós somos, eu gosto de ser reconhecido por terra de Maria Eloá do que pó pelotense. Então eu fico com coisa boa, né? Tá com certo. espaço positivo da cidade. Menos né? mal que foi pela Maria Eloá, viu, então... Serginho? Olha que coisa legal. Tá, e agora? Enfrentamento ao racismo nas escolas públicas municipais de Cachoeira do Sul. Mas para isso nós precisaríamos ter pessoas, professores, diretores, monitores, funcionários de escola engajados nessa cruzada, né? Isso. Assim, esse projeto de lei, ele é de minha autoria, né? E esse aí eu trabalhei um pouco mais, tá? O que acontece? Nós temos a Lei 10.622, né? Que fala sobre a questão da história do negro no Brasil e afins, aquelas questões que é importante, né? A valorização da comida, da vestimenta, da contribuição nas palavras, né? Eu acho que isso é importante, mas eu acho que isso não é o mais importante. Eu acho que tem coisas também importantes tanto quanto, que é a questão de falar sobre racismo, sobre a estrutura racial do nosso país, né? A gente fala muito sobre contribuição, a valorização do negro, mas a gente não fala sobre racismo nas escolas. Eu acho que é fundamental a gente falar sobre a questão racial, não só da contribuição do negro, mas sim falar sobre racismo também. Então, por isso que a gente propõe que as escolas façam um enfrentamento contra o racismo, né? 10.602 é uma coisa que eu acho que é importante, mas acho que é outra coisa também importante, enfrentamento ao racismo. Hoje as escolas não enfrentam o racismo. Elas não fazem um enfrentamento direto. Né? Elas falam sobre a contribuição do negro. Mas tá, e quando ocorre o racismo? E o que é racismo? Né? Que foi o que o Ciro fez. Exato. A escola Ciro não jogou para baixo o tapete, chamou pessoas lá, pretas, para discutir isso. E vamos fazer um enfrentamento. Vamos enfrentar isso de cara limpa, né? E por isso que eu coloco pontos importantes nesse projeto de lei, que a escola tem que falar sobre racismo estrutural e institucional. O racismo estrutural, para quem não sabe, é um termo novo na academia, inclusive na intelectualidade negra, né? Novo não, mas já faz uns 10 anos que já existe esse termo, né, colocado. Que
que ele diz, em linhas gerais, assim, que o racismo fez parte da estruturação da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela foi construída, a sua maior riqueza, né, enfim, né, ela foi a partir da questão racial, justo que a gente teve esse processo de escravização deste país, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Falar sobre o racismo recreativo. O que é o racismo recreativo? O racismo recreativo é aquela piada. Ah, tal coisa. Ah, não sei o quê. Aquela coisa que é piada. Ah, não, mas é piada. Né? A escola não faz esse enfrentamento. As escolas não fazem esse enfrentamento, né? Do racismo recreativo, né? A questão do colorismo. Aqui, se a gente for falar sobre a questão do colorismo em Cachoeira do Sul, a gente vai ficar assim, é um podcast de 3 horas, né? Porque, eu não sou negro. Ah, eu sou negro. Ah, o fulano é negro. Então, o que é ser o negro, né? O que é ser o preto, né? Tem uma tabela de cor, né? Que é isso, né? Então, fazer o enfrentamento racial também é isso, entendeu? Que o colorismo faz parte das nossas questões, principalmente no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem colorismo e essa dificuldade de se entender negro, né? Não, é que eu digo que nós somos pretos em degradê, né? Se você eu acho que é a única tom de cor de pele que dá para fazer uma palheta de cores, né? Exato. E tem que falar isso na escola. Pra mim, combater o racismo é entender também. Olha, fulana, desculpa te dizer, mas tu é negra, né? Porque a pessoa não se entende enquanto negra às vezes, né? Acho que é importante também a gente ter a questão da discussão nas escolas sobre direitos civis e políticos, né? Os direitos negros e negras, a questão constitucional, inclusive, né? Falar sobre a diferença do racismo, da injúria racial, a questão da valorização do pertencimento e da identidade racial, né? E a questão também da valorização. E a partir dali, a escola entender que precisa montar campanhas de enfrentamento ao racismo. Precisa de campanhas publicitárias, campanhas permanentes, e que o racismo não só acontece em novembro, o racismo acontece na nossa vida de quem é negro, de quem é negra, 365 dias por ano. Então, todos os dias, né? Se tu não sofre racismo, o escrachado, ou fulano, aquela coisa lá, tu sofre o institucional, tu sofre o estrutural, né? Então, acho que é importante a gente entender esses conceitos para a discussão numa sociedade que quer realmente combater o racismo. Sem educação, sem escola, é impossível a gente fazer um combate ao racismo muito sério. O que a gente acompanha pelas redes sociais, cada vez que se fala nesse tema, vereador, há sempre pessoas gritando que isso, vamos parar de mimimi, não existe racismo, estão querendo lacrar, estão querendo polemizar, estão querendo... Poxa, mas só querendo dividir. Na verdade, quem não é preto não pode falar que não tem racismo, né? Porque claro. Essa função, porque eu não sou racista. Doutor Nilo Sávio, famoso jurista de Cachoeira do Sul, um advogado de primeiríssima ordem, primeiríssima qualidade, um orador fantástico. Quem viu, ouviu e aprendeu, senão não tem mais, né? Mas o doutor Nilo Sávio tinha uma teoria muito interessante, que ninguém é racista enquanto filho ou filha, não diz que vai casar com preto. Né? Hoje, talvez, sei lá, em algumas famílias isso já parece ser normal, né? E as pessoas não se ligam, não se amam ou não se juntam em questão de, porque tu é preta, não me dá, sabe? Eu acho que tem uma geração que tá para essa função, Sim. se tu é preto, se tu é branco, se tu tem cabelo pichain ou não. Mas é uma máxima, né? Porque, minha filha tão loirinha, tá namorando um preto, como assim? Né? Meu filho tão lindinho que eu criei para casar com a princesinha, tá namorando uma preta, como assim? Claro. Nós ainda temos enraizados esse tipo de preconceito. Então, Cira, tu sabe que eu vou te dizer que nos últimos 10 anos abriu um portal que as pessoas acham que pode falar o que elas querem e tem um pensamento pior do que elas querem, né? Nós tínhamos 10 anos atrás uma questão assim, tu podia até ser racista, mas tu não expunha esse teu racismo. Tu não falava. Era feio. As pessoas tinham vergonha de se posicionar enquanto racistas. Hoje as pessoas têm orgulho. Elas são orgulhosas de ser racistas. Elas publicam na rede social, elas xingam nas redes sociais e elas têm orgulho de ser racista porque tem uma bolha, né, que se abriu um portal nesse país que tu pode falar o que tu quiser e acha que tu tem direito de falar o que tu quiser. Até sendo crime, inclusive, né? Então, é importante a gente também fazer esse conceito. A gente tem que começar a corrigir as pessoas, né? Assim, olha, fulano, não é bem assim que a banda toca. É que, na verdade, quando a gente fica gritando liberdade de expressão, eu sou contra a censura. Eu sou absolutamente contra a censura. Agora, eu também sou contra a ofensa pessoal. Né? Uma coisa, e eu sempre digo isso, você me disser, a Dalcira é feia, a Dalcira tem o cabelo horrível, a Dalcira, né, fala, não deveria estar em casa, já tinha que ter se aposentado, tarará. Não, tudo isso eu já ouvi. Sim.
Eu imagino. Da época das vacinas, até de assassina me chamaram na época da Covid, né? Mas, enfim. Agora, outra coisa é você ofender a minha moral. Isso. Né? Outra coisa é você me ofender pessoalmente, a minha honra, minha moral e coisa e tal. Aí deixa de ser liberdade de expressão para ser ofensa. E ofensa é crime, esse tipo de coisa é crime, tá lá no Código Penal, tá lá na Constituição, é crime. E aí hoje eu vi um famoso comentarista dizendo, não, porque mandaram o Nicolas Ferreira tirado das suas redes sociais, um juiz lá concedeu uma liminar, porque ele ficou publicando que PT quer dizer Partido dos Traficantes. Isso é liberdade de expressão? Sério mesmo, isso é liberdade de expressão? As pessoas, seja do PT, não tem, seja do PL, seja do que for, do partido for, as pessoas não têm família, as pessoas podem ser ofendidas desta maneira. Que nem um que passa gritando aí, todo petista é filho da Pi, todo petista... Peraí, não é uma questão de ser PT ou ser PL, ou ser de direita ou ser de esquerda, porque essa polarização já deu o que tinha que dar, já esgotou. Agora, é a ofensa que se faz. E esse tal de racismo recreativo é uma coisa meio com tanto. O que é um racismo? Qual é a brincadeirinha que se faz? Né, para dar risada? Isso dá like, isso é legal na turminha entre eles. Vou dar um exemplo aqui, Dalcira, falando sobre jornalismo, né? O jornalismo sério, mas tem o jornalismo. Sim. Saiu uma matéria minha num grupo de comunicação aqui. Eu acompanhei. O grupo Correio, né? O portal Correio de Notícias. Aí um jornalista desta rádio escreveu assim na minha matéria, tá? Ele compartilhou. Esse vereador não faz um projeto que presta. Ele só quer fazer projeto, entre aspas, sobre questões raciais. E me admira que votou nesse cidadão. Mas também pudera, vereador do PT. O PT só sabe falar sobre identidade de gênero, questões raciais. Projeto para crescimento da cidade, o PT nunca vai fazer mesmo. A questão racial não é importante para a cidade? É que, na verdade, essa pessoa, eu não sei quem foi, depois tu me mostra quem foi que assinou esse belíssimo comentário, porque foram tantos comentários naquela época. Né? A questão racial não é importante se você é o único vereador declarado preto na Câmara de Vereadores, o mínimo que se espera é que você lute pela causa. O mínimo, né? As pessoas votaram para mim. É o mínimo. É o mínimo. E o próprio movimento negro vai cobrar isso. Claro. Porque se eram pautas que não eram tratadas, né, dentro da... Eu sugeri há poucos dias, não tem o dia do evangélico? Não tem uma sessão solene para os evangélicos? E eu concordo. Eu também, concordo. Se é para fazer. Agora, por que não o dia da Umbanda? Eu vi o desespero, sabe? O dia que cantaram, foi o ano passado, o ano retrasado, que os pretos foram homenageados, lá e que o Lucas, que é um bandista declarado, claro, pediu na sua homenagem, ele foi um dos pretos homenageados, ele pediu para a assistência levantar e cantar o hino da Umbanda. Mas e por que não? Né? Aí fizeram um horror, teve aquela sessão ali contra a intolerância religiosa, teve uma apresentação, né? Aí todo mundo achou, não, rezar lá dentro da Câmara pode, mas rezar... Qual religião que pode e o que não pode? Quer dizer, são coisas que a gente precisa discutir e não dá mais para jogar embaixo do tapete. Vereador Rian, foi um prazer. Por favor, conclua. Não, em todas as sessões nós lemos um trecho da Bíblia Sagrada. Todas as sessões. Nós tivemos uma audiência pública, só que a gente tratou da questão da intolerância religiosa. E incomodou tanto, e a Bíblia, todas as sessões é falada, então, né? Pois é. Muito obrigada. Voltaremos a conversar, não esquecendo que dia 13 tem a sessão, né? Aliás, tem a procissão de Santa Josefa.